diretor você tem que falar, pode pôr que está autorizado. Ele também depende de instâncias superiores para estar autorizando isso. Além, claro, de se utilizar dos meios digitais, internet, algumas mídias sociais. E essa questão, muito provavelmente, a hora que for resolvida a questão do projeto básico junto à reitoria, eu acho que isso vai ser muito tranquilo dos campos estarem trabalhando também em processos de divulgação das unidades, não só de Campinas, mas de todas as unidades, dada a restrição legal. Questão de número 9. Vai ser começado pelo professor Daniel agora. Embora seja uma necessidade para os alunos, não existe no campus um espaço de convivência nem um espaço de estudos. Por que após 2 anos esses espaços ainda não existem? Qual a sua proposta para esse tema? Bom, a questão do espaço nosso, né, preciso lembrar que nós somos visitantes, né, e como visitantes, nós dependemos da liberação de espaço do CTI Renato Archer. Isso já está acontecendo, nós ampliamos em 50% do espaço que eles cederam para nós. Aliás, nós somos um campus que relativamente tranquilo, porque nós somos talvez o campus mais barato do Instituto Federal, né, por eles nos hospedarem, só que nós estamos começando a entrar nos processos conjuntamente. Uma questão que é a associação, né, dos servidores. Em conversa com o Vitor Mamana, eles já estão tratando a questão da associação para atender não somente os alunos do Instituto Federal, mas também para atender a comunidade aqui no entorno. Então, também é um caminho para estar buscando os espaços de convivência e as salas de estudo. Também reitero que na próxima terça-feira nós teremos uma reunião já com a apresentação da minuta, do termo de sessão não onerosa aqui da FITEL. É um espaço muito agradável, né, que vai atender plenamente as necessidades do Instituto. Assim que for analisada pela PRF, já foi tratada com a reitoria, com o professor Silmário, né, então nós, de certo modo, estamos trilhando um caminho que nós devemos dobrar ou triplicar o espaço hoje do Instituto Federal do Campus Campinas. O Vitor Mamana também autorizou, ele vai ser aberto um portão para que os espaços ali a partir do campo de futebol, restaurante, também seja integrado com os alunos que estiverem, os servidores que estiverem ali na FITEL. Então, como eu comentei, as ações, o que a gente tem hoje é reflexo de 1 ou 2 anos. O que nós teremos, o trabalho hoje, ele vai refletir daqui 6 meses, 1 ou até 2 anos, prevendo justamente a melhoria para os alunos. O professor Daniel colocou é muito importante. Nós estamos de visita dentro de uma outra instituição. Lógico que o visitante não pode sair fazendo alterações na estrutura da casa de quem está recebendo sem a devida autorização, né? Mas eu acho que aqui dentro do nosso campus, né, dentro desses espaços, já poderíamos ter feito algumas modificações para atender os alunos, né? Nós temos aqui nessa área, logo de frente ao anfiteatro, né, algumas mesas, cadeiras, que estão ali sempre em constante uso de todos os servidores. Infelizmente, no período noturno, essas áreas não podem ser utilizadas por falta de iluminação e até mesmo de servidores que possam estar acompanhando ali a circulação de alunos. Há outros espaços também que poderiam ser alocados, por exemplo, algumas cadeiras, bancos, para que os alunos pudessem se acomodar, tá? Eu acho que de início a gente poderia estar atuando para acomodar uma convivência mais adequada para os alunos, auxiliando até mesmo o CTI na reestruturação desses espaços aqui que já existe, e até propondo, né, uma possível iluminação um pouco melhor para que eles possam usar esse espaço de convivência. Com relação aos espaços de estudos, essa já demora um pouquinho mais, porque já foi colocado que ela depende de negociação de espaço. Mas o convênio que foi aceitado prevê a liberação desses espaços conforme a necessidade do Instituto Federal. Então, dentro dessas necessidades é que se abrem as discussões, e nós precisamos começar essas discussões, como o próprio professor Daniel disse e colocou, para que isso possa ser atendida nos próximos anos
que nós receberemos inclusive mais alunos para essas atividades de ensino e de cursos FIC e extensão. Décima questão, o professor Márcio está respondendo. Isso aqui. O plano de gestão de um dos candidatos coloca como proposta a divulgação da atividade do campus. Por que essa articulação ainda não foi feita e quais são as propostas para a divulgação das ações junto à comunidade externa? Quais projetos e atividades você desenvolveu que qualificam para o cargo de diretor-geral? Já foi. Vamos ver se essa. A iluminação das vias internas e externas do campo é um problema que traz perigo à vida dos alunos e servidores. Além da emissão de ofício à prefeitura, que consultou efeito, que outras ações a direção tomou até o momento para resolver o problema e o que você pretende fazer a partir de agora? Essa questão já foi colocada ontem à noite, né? Nós já fizemos essa discussão. Com relação aos espaços internos, ela depende de negociação com o entre o Instituto Federal e o CTI, para vermos qual seria a melhor maneira de condução para melhorarmos a questão da iluminação dentro do nosso campus. Até a situação que eu coloquei anteriormente, nós não podemos alterar a casa dos que nos recebem sem a devida autorização para isso. Agora, com relação à parte externa, né, realmente nós fizemos, nós como Instituto Federal, fizemos várias solicitações através de ofícios que foram encaminhados à Prefeitura, solicitando adequações para recebimento dessas infraestruturas e assegurando a qualidade para os nossos alunos. E a questão de termos apenas os ofícios protocolados realmente não surtiram efeito. E a gente percebe que, de certa maneira, o órgão público local, a Prefeitura, tem se distanciado bastante do Instituto Federal até o momento. Mas imaginamos que a reaproximação não só da Prefeitura, mas também de vereadores, comunidade, que possa criar volume, né, de solicitações junto a esse órgão público para que essas medidas possam ser tomadas, ela é muito importante, né? Nós temos que procurar outros caminhos que fortaleçam, né, as nossas solicitações junto aos órgãos públicos, além dos ofícios que já foram encaminhados e outras solicitações que futuramente precisaremos encaminhar, tá? Na época, inclusive à época, o professor Márcio, quando estava na gerência, ele acompanhou a luta que foi, né, da direção, de alguns professores, né, o coordenador de pesquisa, Fabiana Salim. Nós fomos, de certo modo, quase nocauteados na prefeitura, tínhamos umas 16 pessoas, secretários, realmente assim, sempre teve uma negativa muito forte da prefeitura com relação ao Instituto Federal de Campinas, a ponto de eles declararem publicamente lá na Casa Vermelha que eles não queriam Pronatec que a prefeitura. Fizeram Jundiaí, fizemos Paulínia. É um problema político. Não é só essa instituição que a Prefeitura Municipal não respeita, a Prefeitura Municipal não respeita a Câmara. Ontem existiu um vereador aqui, ele já fez indicações, tem cópia de documentos, a Prefeitura não responde nem à Câmara Municipal do que também o Instituto.
queriam cobrar R$400 mil só da rede de esgoto. Lá foi o Silmário, a pedido dele nós fomos na prefeitura, brigamos por isso. Agora, com relação à área interna, nós estamos trabalhando. O desmembramento do terreno junto à SPU vai permitir a instalação dos postes fotovoltaicos internos. As atas de registro de preço, que nós não podemos adquirir o que está previsto em ata. Então já tem reator, iluminação, essa ata não saindo, vai ser feito um pregão separado para fornecer o material de consumo para o CTI melhorar a infraestrutura interna. E reiteramos recentemente todos os outros ofícios do Poder Público Municipal no que tange o entorno. A Polícia Militar também notificou a Prefeitura com relação à área dos institutos federais. E tudo é tratado, CTI e Campo Grande, não exclusivamente o CTI. Só que eu não posso agir numa área que é do município e a legislação não permite isso. Passamos agora, então, ao terceiro bloco, onde os candidatos, em ordem previamente definida, farão 2 perguntas ao outro candidato. Cada candidato tem 1 minuto para a elaboração da pergunta, o outro candidato tem 2 minutos para a resposta, há 1 minuto reservado para réplica e 1 para tréplica. Iniciamos esse bloco, conforme sorteio previamente definido, com o professor Daniel. Prezado candidato, eu gostaria de um esclarecimento junto à comunidade que durante a sua estada na JED, que vem ao encontro da tua proposta de governo, que fala em ampliar os espaços democráticos, intensificar a formação docente, abertura de cursos FICs, abrir o ensino básico, são itens que estão listados na sua proposta hoje, diante da candidatura. No período de quase 10 meses frente à gerência, seria possível que o senhor nos citasse quais efetivamente foram as iniciativas e os projetos de sua autoria que vêm ao encontro dessas propostas no dia de hoje? Bom, quais as ações que a gerência educacional, no momento que eu estava presente, iniciou para que essas ações fossem tomadas? Primeiramente, nós levamos 2 planos, projetos políticos de curso para a reitoria, o de eletroeletrônica, e participamos na elaboração do PPC de Química junto com o campus Campivari, que no momento a Pró-Reitoria de Ensino tinha solicitado que fosse feito em conjunto entre os 2 campos. Nós levamos esses 2 PPCs até o Conselho Técnico Profissionalizante, conseguindo a aprovação desses 2 projetos. No caso da implementação seguinte, nós não efetivamos, após o Conselho Superior, porque nós temos que preencher uma planilha chamada planilha de impacto, no qual nós temos que disponibilizar toda a infraestrutura na qual nós podemos disponibilizar para a execução dos cursos. Nós tentamos, juntamente com o memorando da direção, dizendo que daria todo o suporte necessário para a implementação desses cursos, mas eles nos retornaram dizendo que nós não havíamos cumprido a questão da infraestrutura, portanto, eles não poderão ser abertos até o momento que a infraestrutura seja, então, adequada e proporcionada para a execução dos cursos. Com relação aos cursos FIC, a gerência educacional, junto com a coordenação de extensão, que até então era do professor Ramiro, os professores fizeram as solicitações, para que fossem feitas essas propostas, e junto com ele nós discutimos
as ações para implementação. Então, dentro desse âmbito, nós conseguimos chegar até esse momento? Não avançamos, porque não temos condições de infraestrutura. Eu posso entender, então, que pela fala do candidato foi dada a liberdade, né, a premissa para que fossem elaborados os PPCs, eles foram encaminhados para o Conselho, o CTP, o PPC de eletrônica foi aprovado, essa direção fez uma carta se comprometendo em disponibilizar o espaço, juntamente com o acordado com o professor Vitor Mamani, as tratativas que nós estamos fazendo paralelamente, a planilha de impacto foi preenchida. O curso FIC ele começou, principalmente pela luta de alguns professores do comum. Nós temos hoje mais de 50 alunos do curso FIC. Então, pela fala do candidato, eu devo entender que, até o momento, essa direção deu, sim, toda a liberdade necessária para que o que também é proposto no seu plano de governo já está acontecendo. Eu não julgaria como liberdade. Não julgaria como liberdade se ela é uma das funções da gerência educacional. Parte do princípio de que o gerente educacional tem que participar dessas ações. Isso está no Estatuto do Instituto Federal. O que eu analiso dessas ações são obrigações que nós deveríamos ter feito. E eu acho que até onde foi necessário e possível, essa gerência cumpriu com a sua obrigação. Né? Não vou julgar como sendo liberdade, mas como obrigação que eu tinha como gerente educacional. Né? A questão ainda da implementação, da dificuldade que nós temos ainda, esbarra na questão dos espaços físicos que nós precisamos que sejam disponibilizados para que se implantemos. E a proposta no meu plano de gestão é a gente procurar outros espaços em tempo hábil para a gente propor realmente o funcionamento desses cursos que foram propostos e estão parados porque nós não temos a infraestrutura adequada. Professor Daniel, eu gostaria de alguns esclarecimentos a serem realizados quanto ao acompanhamento da obra do Campo Grande, levando em consideração que a gestão tinha a indicação de fiscais de obra em parceria com a Diretoria de Infraestrutura e Expansão, acesso livre e restrito ao contrato de construção da obra, sendo inclusive coordenador de despesa do campus, realizando todos os pagamentos das medições que vinham acontecendo em torno de 1% ao mês, ao invés de 10% ao mês. Por que não foi tomada nenhuma outra ação de aproximação junto à Prefeitura ou à comunidade do Campo Grande ou aproximação da reitoria para que as medidas pudessem ser tomadas para minimizar os prejuízos na implementação das nossas atividades em Campinas? Prezado candidato, acho que é importante destacar que o padrão do Departamento de Infraestrutura e Engenharia é alocar 2 fiscais para cada obra. Na época, quando foi feita a licitação, nós solicitamos ao professor Silmário que fosse indicado um terceiro fiscal, né, que era o administrador, na época o servidor José Roberto, presente aqui hoje, e como morador da região do Campo Grande, né, e todo o acompanhamento, todas as medições que foram feitas da obra vieram com a assinatura dos fiscais de obra, dos 3 fiscais de obra. Então, o servidor, baseado na fé pública, né, nós demos o encaminhamento devido de que o que estava lá é que foi feito. Eu não acho que a Prefeitura de Campinas tem alguma gerência sobre isso, a obra é do Instituto Federal. Agora, também não é possível essa direção prever que a empresa vai quebrar. É um problema dela. O Departamento de Engenharia tentou de várias formas, a gerência acadêmica acompanhou isso, a gerência educacional acompanhou isso,
né? E nós temos uma pasta compartilhada, né, com as fotos que foram tiradas, a questão dos fiscais, a DI, ela, via de regra, tratava ela sozinha, nós não éramos convidados para participar de várias decisões, e deste modo eu gostaria até de perguntar, né, porque nós, enquanto na direção e a gerência administrativa, nós fizemos visitas à unidade de Campo Grande para tentar acompanhar e acompanhamos com as obras e com as medições. E quantas visitas o candidato fez à unidade Campo Grande enquanto estava à frente da gerência educacional, que também poderia, né, ter nos ajudado, nos alertado do problema que estava acontecendo. Eu chamo realmente quantas vezes o senhor esteve lá. Daniel, a minha pergunta não foi com relação ao acompanhamento da obra, mas sim às atividades de ensino que nós poderíamos fazer, iniciar as nossas atividades representando o campus nessas instâncias. O acompanhamento da obra é obrigação nossa. A minha pergunta era em referência ao que nós poderíamos estar fazendo, procurando outras ações para que o campus tivesse visibilidade dentro do Campo Grande, para que eles, apesar da obra atrasada, pudessem ter efetivamente a presença do Instituto Federal lá. Com relação às ações que a gerência fez, esperando a obra ser concluída, foi a implementação, até onde foi possível, dos planos de curso, das planilhas que eram necessárias, da listagem de equipamentos, da listagem de insumos, que seriam necessários para a implementação do curso. Então, dentro da parte de ensino, acho que a gerência educacional fez a sua parte. Então, essa direção, ela foi um pouco além, né? Além das visitas, nós estivemos no Departamento de Engenharia e Infraestrutura, pedimos informações para quem estava lá no momento, buscamos a possibilidade de já inserir o restaurante, o ginásio poliesportivo, por uma questão orçamentária, o diretor, o professor Silmário, pediu para aguardar, né? Então nós sempre procuramos o melhor para a região. Tá? É importante dizer que foi feito um pedido de aditamento de prazo para a obra, mas a empresa, na época, também estava com um CICAF irregular. O que legalmente nos impede de fazer qualquer ação lá dentro da obra. Então, infelizmente, a obra ela parou, e o que foi possível aqui pelos fiscais e pelo reitor, né, dentro da legalidade. Agora, passamos à segunda questão que o professor Daniel vai fazer ao professor Márcio. Caro candidato, a questão não é nova, mas é uma questão que para mim ainda não ficou clara como ela será conduzida caso o senhor assuma a direção geral do campus. E qual será o critério adotado para a distribuição das funções de coordenação de cursos, FCCs, que são apenas 7 distribuídos pelo MEC, e nós temos 11 cursos previstos no PDI, né? Se o candidato não acha que o acúmulo de coordenação de cursos ou incentivo de aulas, qualquer outro mecanismo utilizado, se não pode implicar na perda de qualidade, né? E se o candidato acha indicado a quantidade de cursos que nós temos, e se com a nova resolução 112 vai ser possível seguir à risca o PDI, mantendo a qualidade que nós temos hoje e a concorrência de 92 candidatos por vaga. Em uma situação, o senhor tem toda a razão. Quando o nosso PDI foi construído em 2013, a resolução vigente era a 270, que determinava uma carga horária
mínima de atividades em regência de aula para todos os docentes. Junto com a elaboração do PDI, foi feita então uma planilha e verificou-se que o número de docentes propostos para o campus Campinas, né, de 70 docentes, atenderia com folga, com tranquilidade, aos cursos que foram propostos no PDI. Bom, nós vivemos uma nova situação, né, que é a Resolução 112, com atribuições que vão até 12 horas, que é pertinente à instituição, e podendo ir além, caso o docente solicite que possa ser efetivamente feito. Com isso, eu ainda não fiz os cálculos com relação se nós teremos os docentes suficientes para isso, porque nós não temos nem os cursos ainda implantados. Eu imagino que conforme os cursos vão sendo implantados e a revisão do PDI como está ocorrendo, esses ajustes com certeza serão necessários. Primeiramente, pensando na qualidade do ensino. Com relação à sua pergunta ao FCC, se nós temos 11 cursos e nós temos 7 FCCs, ontem eu já havia comentado principalmente da distribuição, até que momentaneamente, da distribuição dos FCCs de acordo com as áreas do curso. E o exemplo que eu dei foi o curso de licenciatura em Química e o técnico em Química. O senhor havia me questionado, inclusive, com relação ao número de alunos. Se nós pensarmos que há cursos, por exemplo, de graduação, que tem 300, 400 alunos para um coordenador, e fizermos o cálculo de número de vagas ofertadas para licenciatura e também para o nosso médio integrado, não vejo que um coordenador não dê conta pelo próprio número de alunos. A qualidade, com certeza, ainda seria mantida. Bom, então eu entendo que, apesar de nós termos a 270, a questão dos 7 FCC já era um fato na época, já era conhecido, e isso foi amplamente publicizado para a comissão do PDI. Então, existe uma relação aí, curso-coordenações, que não está muito direcionada com a questão das aulas, das horas-aula. É importante, eu acho que frisar que a comunidade vai revisar o PDI, e o senhor fala em áreas, o novo organograma, que inclusive a gente deu ampla publicidade para todos, né, guardando sugestões para levar para o colégio, não prevê mais áreas. Então nós não temos áreas, nós temos funções de coordenação de curso, nós temos 7 coordenações. Pela resposta do candidato, eu entendo que o acúmulo de cursos por coordenadores não implica na perda de qualidade desses cursos. Então o candidato acredita que realmente manter os 11 cursos e os eixos que lá estão previstos é possível. Parece que a impressão que dá é quando tu falou de cortar, seria assim, tipo, tá sentado muito, olhando assim, e não mexe não. Primeiramente, professor Daniel, eu não falei em coordenação de área, eu falei de área de cursos. Quando nós falamos de área, isso faz parte do catálogo. Nós temos os eixos e depois as áreas. Estas áreas do ensino, elas ainda se mantêm. Não serão mudadas em função dos FCCs. Realmente reafirmo e coloco que a questão, se a qualidade do curso, como o senhor colocou na pergunta, está atrelada ao número de alunos, imagino que dentro dessas perspectivas, pelos cálculos que nós temos, os números de alunos, dentro de alguns cursos de ensino médio integrado, e a licenciatura, por exemplo, ou outras atividades, eu acho que nós conseguiremos sim ter e continuar tendo um ensino de qualidade. Mas não podemos esquecer que o processo educacional de abertura, oferta de cursos é um processo dinâmico. E esses ajustes podem ser feitos no decorrer da necessidade do campus. Mexendo no relógio, né? Chato, Professor Daniel, eu quero considerar alguns documentos do Instituto Federal, como, por exemplo, o Acordo de Metas assinado em 2010 junto ao MEC, o
comunicado 17 da reitoria, no momento da construção do nosso PDI, o ofício 544 da CGU, que define que o Instituto Federal tem que ter, no mínimo, 50% de vagas na educação básica, ensino médio integrado preferencialmente, e no mínimo 20% de vagas em licenciatura e formação docente. E ainda uma prerrogativa de que teremos 20 alunos para cada professor para cumprimento da hora mínima de regência de aulas, também de acordo com a resolução 112. Como podemos avaliar, após 2 anos de funcionamento, as suas ações para cumprimento dessas metas básicas da missão do Instituto Federal? E como poderemos fazer isso na sua gestão se for eleito pelos próximos 18 meses? Com relação ao acordo de metas, é importante deixar claro que o acordo de metas ele abrange o Instituto como um todo e não especificamente uma unidade. Por exemplo, o 50-30-20, o Instituto Federal de Campinas ele cobre, de certo modo, com uma relativa tranquilidade, mesmo com alguns campos que só ofereçam cursos superiores. Nós temos agora os campos avançados em que está previsto os cursos técnicos, eles já nascem com um curso técnico. Então, a balança automaticamente ela vai estar se regulando com relação ao cumprimento de acordo de metas. E se tratando da relação aluno-docente, o campus, todo campus quando ele nasce, ele tem aqueles 5 anos para estar se adequando, porque você não vai conseguir atingir os 20 alunos por professor quando você está criando o curso. Você precisa de professor em sala de aula, professor de química, filosofia, sociologia, principalmente a questão do núcleo comum. Por isso que existe a previsão dos 5 anos para o campus se consolidar. Existia o papel do professor temporário, para isso está acontecendo até que ocorresse o concurso. Infelizmente, Campinas ela parou em 2009, foi com o nosso trabalho, com o apoio da gestão Modena, que o campus nasceu, só que nós nascemos 3 anos e meio depois. Então, eu acho que é bem plausível que a reitoria enxergue, junto com o MEC, que nós ainda somos um campo em implantação. E que após os efetivos 5 anos, nós deveremos estar atendendo o acordo de metas, não só nós, como a própria reitoria também tem a obrigação de estar atendendo o máximo possível previsto no acordo de metas. As ações estão claras, foram explicitadas. O prédio, envio de BPC, solicitação de aprovação ao Conselho Superior, as ações que nós já tomamos, estamos tomando desde o ano passado para que isso ocorra. Professor Daniel, ainda ficou a questão de que o acordo para 50, 20, 30 não está por Instituto Federal. Em última videoconferência feita, inclusive, para a revisão do PDI, ficou claro para todos os participantes que isso tem que ser por campus. Inclusive, a revisão do PDI começa com a implementação pelos 50 mínimo da educação básica e 20 mínimo da licenciatura. A própria solicitação do professor Modena fosse que os ajustes fossem feitos nos 30% possíveis, de bacharéis e tecnológicos. Ainda a pergunta é, nós temos 18 meses, como que nós conseguiremos implantar a educação básica, que está sendo a solicitação para os campos, se ainda a gente possui uma agenda externa muito grande que minguou as nossas ações até o momento para a implantação disso? Não, eu reitero a informação de que o 50-20, ela é para o Instituto todo. O 50-30-20 por campus é uma regra interna do Instituto Federal de São Paulo. Se fosse assim, não caberia a questão dos campos avançados, porque são só ensino básico. Mas nós, como eu vou repetir, nós estamos tomando as ações para que sejam oferecidos os cursos médio integrados para entrar nos 50%.
Nós começamos com um curso superior no período da noite, porque a disponibilidade de salas da época era no período noturno. Não faz sentido a gente oferecer curso de ensino médio integrado no período noturno. Né? Então, hoje, com a liberação das salas, nós já temos a proposta de, no próximo ano, começar com os cursos técnicos, concomitantes e subsequentes aqui dentro, e tendo a sessão não onerosa aqui do lado, de começar o curso médio integrado. Passamos agora ao quarto bloco, onde a plateia elaborará questões, né? São 3 questões para cada candidato. Por uma questão de ordem, tem alguém com um papelzinho, tipo uma ficha com um número maior que 6? Então, como existe um número menor do que 6 pessoas desejando fazer as questões, a gente vai seguir em ordem sequencial, abrindo ao final para mais questões. Né? Nós temos, cada pessoa tem direito a 1 minuto para elaborar a questão, e o candidato tem 2 minutos para elaborar a resposta. Né? Haverá 1 minuto para a réplica. Né? O primeiro candidato, que é o que vai começar respondendo esse bloco, né? O bloco 4, é o professor Márcio. Né? E a gente abre, então, para a pessoa que está com o papelzinho de número 1. A minha pergunta foi Muito obrigado. Quem está com o papelzinho de número 2? Professor Antônio. A ordem de início. Dois, não é isso? Não. São. De acordo com como foi seguindo o mesmo processo de debate de ontem, né? A pessoa faz uma pergunta para o candidato para responder. Nesse caso, começa com o professor Márcio. O senhor gostaria de fazer a pergunta dos 2 candidatos? Eu acredito sim. Eu considero, considerando a quantidade baixa de questões, pelos 2? Então, pelos 2 candidatos. Para os 2, é isso? Sim. Os 2 candidatos escolheram. Não, mas o código diz outra coisa. O código diz que uma pergunta foi direcionada. Primeira coisa, uma pergunta, se foi sorteado aqui, é o professor Márcio. A segunda pergunta é o professor Daniel. A terceira pergunta é o professor Márcio. A plateia não poderia, sim, pode direcionar a pergunta. Então, ontem foi direcionado. Então, a pergunta que eu perguntei. A pergunta do professor Antônio é o professor Márcio. Então, vamos seguir o mesmo ano. Acho que manteve a improvisagem com a prática do ano. Exato. Então, aí eu começo a pergunta. Depois de divulgar os candidatos, Tá. foi Bom, então, tá bom. A sua pergunta fala de Tá bom. Ou seja, Bom, então, um minuto. bom, o diretor de um campus, ele é o guardião máximo, na instância do campus, da legalidade. Né? Todos nós, servidores, somos obrigados a obedecer à legalidade e não podemos fazer nada daquilo que não está explicitamente dito em lei. A lei de criação dos institutos federais fala que para ser candidato a diretor de campus, o servidor tem que ter 5 anos de efetivo exercício, no mínimo. Nenhum dos senhores tem. Existe um parecer da Procuradoria Jurídica, um parecer é uma opinião de alguém, ele não tem força de lei. Então eu queria perguntar a você, como que você vê a sua gestão e o possível questionamento da legalidade com relação a ela, e se você concorda que um parecer pode se sobrepor à lei que está explicitamente dito que o servidor tem que ter 5 anos, no mínimo, de efetivo exercício para ser candidato
a diretoria. Professor Antônio, até respondendo à tua questão, eu acho que a decisão ela surgiu em instância superior, ela não foi aqui no campus. Uma vez que abriu-se a oportunidade para que isso acontecesse, né, e a comissão eleitoral permanente, junto com a reitoria, acataram que esta poderia ser uma situação, por isso nós nos candidatamos. Mas dentro da própria lei de criação do IFE, existe disposições transitórias que diz que cada situação tem que ser avaliada de acordo com a maturidade do campus. O nosso campus, por exemplo, a priori, eu acho que nós temos um candidato a participar desse processo de consulta, se considerarmos 5 anos. Né? Um servidor dentro dessa característica. A outra situação é a seguinte: se esse único candidato não quiser participar, nós não teríamos nenhum. Então, o que eu entendo da própria Procuradoria, ela indicou que o candidato seria pro tempore. E isso parte de uma indicação da reitoria, por consulta no campus. Em termos de legalidade, eu imagino que um procurador que fez esse documento, ele deve ter um embasamento legal para isso e também deve ter consultado jurisprudências com esta relação para poder substanciar a decisão dele com autorização para que isso ocorresse dentro do Instituto Federal. Então eu creio que o procurador, quando fez isso, teve todo o subsídio para que ele substanciasse a sua decisão. Os argumentos que Vossa Senhoria colocou são de natureza política. Né? Se tem ou não tem candidatos aptos no campus, isso é uma outra história. A lei ela é explícita, ela não é omissa, ela fala claramente, não abre exceção. Quanto ao fato de ser pro tempore, eu acho que o Conselho Superior já bateu esse martelo. Aqui no campus Campinas seria para ter eleição, não escolha pro tempore. Só mais uma coisinha. A lei também não proíbe que candidatos de outros campi sejam candidatos a diretor aqui. Alguém está com o papelzinho de número 3? Número 4? 5? Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Então vamos abrir. Ingrid, a pessoa que vai responder agora é o professor Daniel. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Bem, professor Daniel, boa tarde, na mesa. No seu plano de governo, na sua gestão, eu senti falta de ações direcionadas especificamente para os técnicos administrativos. O senhor tocou na questão da RNT, falando que nós somos o segundo campus a implementar, mas eu vejo que é muito por uma iniciativa dos servidores e não por uma iniciativa da sua gestão. Eu gostaria que o senhor pudesse, se o senhor puder colocar, quais seriam outras medidas para fortalecer e promover a capacitação e o pleno desenvolvimento das atividades dos técnicos administrativos, tendo vista que nós também somos servidores da educação, e o nosso desenvolvimento também faz parte para a qualidade do ensino da instituição.
importante ressaltar que as políticas de capacitação, elas não são definidas pela unidade, elas são definidas pela reitoria. Então, sempre que é aberto um edital, a reitoria, todos podem concorrer, né, e participar. Nós temos servidores aqui fazendo capacitação, inclusive capacitação em que o Instituto Federal está pagando essa capacitação. Todas as regulamentações com que a gente pode dizer, os benefícios que essa gestão conquistou após a entrada do professor Modena, estão sendo plenamente atendidas pela direção. A questão das 30 horas, o setor que se organizou e fez o relatório foi atendido, a questão das 8 horas para capacitação também foram atendidas. Recentemente foi veiculado a autorização para quem está em cargo de funções comissionadas, em cargo de direção, também terem essas 8 horas também estão sendo atendidas. A reitoria ela enviou um recurso para em torno de R$9.000 para o campus, 6 e 3, salvo engano. Quer dizer, esse recurso ele não vai ficar confinado, o edital está sendo montado e deve ser publicado nos próximos dias, dando possibilidade para que todos concorram. Então, eu acho que nós tivemos recentemente um servidor que também se afastou para fazer, sem remuneração, para fazer capacitação. Então, todo o possível que a gente fez, e isso tem muito do espírito de equipe, porque a gente conversa nos setores, a pessoa quer fazer a capacitação, quer melhorar, a gente conversa, o setor se reorganiza, porque não é uma ação específica minha. Eu, de certo modo, nunca falei, você pode, você não pode. Todas as decisões para capacitação foram tomadas junto do grupo e junto dos setores. Bem, o senhor colocou, então, que as ações são, pelo que eu posso entender, são ações que vêm da reitoria. Eu gostaria de ver na sua proposta algo que você pudesse colocar para surgir daqui, porque essas ações que estão instituídas, elas já estão no nosso estatuto, mas eu acho que o campus poderia fazer também, naquilo que o couber, também ter outras ações para facilitar isso, não ficar só dependendo de ações institucionalizadas da reitoria. Eu sei que a gente não pode passar por cima da reitoria, mas eu acho que a gente pode, no plano interno, nas nossas discussões, na nossa vida cotidiana, eu acho que poderiam ser assim implementadas algumas atividades para promover isso. Mais alguém? Professor Márcio respondendo. Cada um deles tem que responder 3 questões. Bom, num processo sucessório anterior, acho que ainda não estava no Instituto Federal, mas foi exigido no Código de Consulta que aqueles que tivessem cargo de conceder se afastassem do cargo para poder concorrer à direção do campus. O senhor se afastou, acredito que mais ou menos próximo da sua inscrição para a sua candidatura. O seu oponente ainda ocupa o cargo. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor acha que isso é correto, ou seja, se alguém que está ocupando um cargo de diretor ou de gerente, se ele não pode, ainda que inadvertidamente, fazer uso da máquina. Eu fico imaginando no nosso campo quantos dos eleitores que não foram indicados para coordenadorias, enfim, etc., pelo diretor do campo. E a sua presença também na gerência acadêmica tem algum tipo de influência. O professor Antônio fez uma colocação, 2 colocações, né? A primeira, realmente,
o Código Eleitoral desse ano permitia que as pessoas que tivessem cargo de CD permanecessem. O fato de eu escolher sair da gerência educacional para poder concorrer foi individual. Eu achei coerente não estar nesse período participando da gestão se eu estivesse contra, digamos assim, pleiteando a mesma vaga que ele. Por isso eu entreguei meu pedido de exoneração. Agora, eu avalio, se você me perguntar como é que eu avalio essa situação, eu posso até expandir. Geralmente, qualquer um que ocupa um cargo público, né, podemos assim dizer que o nosso também o é, né, e está usando deste poder, né, para o outro candidato que tem que trabalhar para ocupar aquela posição, fica realmente mais difícil. Porque é lógico, as ações que você propõe, principalmente você diz, olha, a nossa preocupação seria de mudar isso. De repente, quem está ocupando o cargo vai lá e se antecipa e o faz. Tá? Então, realmente é difícil você competir em igualdade, digamos assim, quando um está fora e o outro está dentro ainda ocupando a posição. Mas é minha opinião pessoal. Né? Eu não posso fazer só análise pessoal, sendo que as regras, o código diz que era possível. Eu acho que é importante a gente lembrar que na época em que houve esse outro critério, a maioria das pessoas que ocupavam tinham CD de uma gestão anterior. E a gestão atual estava recém assumindo o seu período de gestão. Eu concordo com o que o senhor falou, eu acho que é uma concorrência um tanto desleal. Né? Acho que o diretor deveria se afastar do cargo, mas acho também que o senhor deveria ter se afastado do seu 6 meses antes. Né? Ficou um pouco em cima da hora. Terceira questão.